Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e bem-vindos de volta ao canal Geografia em 2 minutos. Hoje faremos uma aula sobre biomas e domínios morfoclimáticos. A nossa habilidade de hoje é Ensino Fundamental 07 de Geografia número 23, uma habilidade do currículo paulista. Como eu sempre faço, vou explicar a habilidade aqui, o nosso objetivo junto com ela, que é avaliar a importância da distribuição dos recursos naturais e da biodiversidade nos diversos biomas brasileiros. Então a nossa habilidade sempre começa com um verbo, tá? E o nosso verbo de hoje é avaliar. Então nós vamos avaliar aí, os recursos naturais da biodiversidade dos biomas brasileiros e ver qual que é a importância da distribuição desses recursos, tá? Para começarmos, essa aula é da situação de aprendizagem 3, domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros. Vamos definir aqui os domínios morfoclimáticos. Então, o domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo, predominantes em uma determinada área, e a forma como eles se relacionam entre si. Então, os domínios morfoclimáticos, eles foram elaborados, estudados pelo geógrafo Aziz Absaber, e ele tem algumas diferenças que nós veremos na análise de mapas daqui a pouco com os biomas, Vocês vão ver um mapa muito parecido, tá? Com nomes, inclusive, dos domínios morfoclimáticos e dos biomas bem parecidos, mas nós vamos estudar aí, observar as diferenças entre eles a princípio. Os biomas, pessoal, o que são biomas? Então, olha lá, o bioma é um conjunto vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia, climas semelhantes e que historicamente sofrem os mesmos processos de formação da paisagem, resultando de uma diversidade da flora e fauna própria. Bom, pessoal, então está aí a apresentação dos recursos naturais, dos domínios morfoclimáticos e dos biomas. Agora, uma definição de recursos naturais, que também vai nos ajudar aí no desenvolvimento da aula. Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para o cultivo, para a vida em sociedade e no processo de desenvolvimento da civilização, ou para a sobrevivência e confronto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, como a energia solar e a do vento. Bom, pessoal, então nós temos os elementos da natureza, tudo aquilo que faz parte da natureza são elementos da natureza, e nós temos os recursos naturais, Já os recursos naturais, eles são elementos da natureza, mas que nós temos como objetivo utilizar esses recursos, Um recurso é tudo aquilo que eu posso usar para fazer algo, que eu tenho como objetivo, então, utilizar esse recurso para o desenvolvimento da minha civilização, tá? Então, eu tenho aí uma pequena definição já de domínios morfoclimáticos, uma pequena definição de biomas e de recursos naturais, tá? Então, como esses recursos naturais estão distribuídos dentro do nosso país? Qual a importância de cada bioma no fornecimento dos recursos naturais, tá? Esse é o primeiro passo para a gente compreender nas aulas seguintes, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade e o uso racional dos recursos naturais em nosso país. Bom, pessoal, então aqui estão os biomas brasileiros, tá? Eu tenho aqui o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, o bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Tá? Então, cada um desses biomas, pessoal, ele tem uma característica de vegetação, de flora e de animais da fauna. Tá? Então, por exemplo, alguns exemplos sobre o bioma amazônico. No bioma amazônico, nós temos o desenvolvimento de árvores de troncos largos, árvores altas, com copas bem volumosas, e as copas dessas árvores se tocam. Por ser uma área bem úmida, e de bastante calor, por estar perto do trópico, da linha do Equador, em uma área tropical,
nós temos uma forte intensidade de calor e de umidade nessa região, então eu tenho desenvolvimento de árvores altas, né? Eu tenho um grande desenvolvimento da biodiversidade, eu vou ter diversos tipos de árvores, diversos tipos de insetos, animais, peixes, e as características das árvores, então, são árvores largas, retas e altas. Tá? Essa característica se dá principalmente pela necessidade da semente que cai no solo entre as árvores, lá embaixo na sombra, de crescer fina e reta até o topo das outras árvores antes dela começar a engrossar e se tornar aquela árvore robusta. Então, primeiro ela cresce fina, alcança o sol, né? E depois ela vai se desenvolver. Então, uma das características aí da Amazônia, né? Eu tenho o bioma cerrado aqui, que grande parte da vegetação da região sudeste faz parte do cerrado e da região centro-oeste, né? O cerrado, por outro lado, tem árvores aí com galhos tortos e retorcidos, né? É um bioma marcado por 6 meses de chuva e 6 meses de estiagem, né? 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Essa característica faz com que a acidez do solo aumente um pouco, consequentemente, a quantidade de vegetação vai ser menor do que o do bioma amazônico, por exemplo, né? E as características das nossas árvores, por causa do solo ácido, nós vamos ter já árvores de médio porte, não tão altas e com galhos retorcidos, né? Por causa da acidez do solo, inclusive. Temos o bioma Caatinga, né? Que é um semiárido no Brasil, já com uma umidade um pouco menor ainda do que a do Cerrado, né? Portanto, uma vegetação mais baixa, né? Mais espinhosa, com uma menor quantidade de árvores, mais espaçadas entre uma e outras, né? Então aí eu já vou mostrando para vocês aí como é a relação entre o clima, a umidade e a própria vegetação. Isso também tem influência com a questão do desenvolvimento da vida animal nesse determinado lugar. Uma vez que eu tenho uma menor quantidade de árvores, né, uma menor quantidade de vegetação por falta de umidade, consequentemente eu vou ter uma menor quantidade de alimento para os animais e assim uma menor quantidade de animais também. Bom, pessoal, o bioma Mata Atlântica, esse bioma ele vem margeando a nossa costa atlântica aqui, né, o nosso litoral brasileiro, né, adentra um pouco aqui no interior brasileiro. E a sua principal característica também são árvores altas, com copas que se tocam, né? E a gente tem essa grande faixa aqui da Mata Atlântica, com o desenvolvimento dessa floresta aqui, por causa da umidade mesmo que vem do oceano, que proporciona bastante chuva, né? E trazem para nós as características das árvores bem parecidas com a da floresta tropical, né? Árvores altas, de troncos robustos, retos, né? E com uma grande biodiversidade, tanto da vegetação, né? Como dos animais, como da flora. O bioma Pampa, né? É um bioma de vegetação predominantemente rasteira, tá? Esse bioma aqui ele é propício para a criação de gados, pelo desenvolvimento das gramíneas, tá? E o bioma Pantanal, né? O bioma Pantanal ele tem as características bem parecidas com o bioma Cerrado, né? Está aqui na mesma faixa longitudinal aqui do Cerrado, e ele tem como uma das principais características a planície, né? Ele é um terreno bem plano, então dentro dos 6 meses de chuva nós temos os alagamentos no Pantanal, tá? É o que diferencia aí do Cerrado. Beleza, pessoal? Seguindo, nós temos os domínios morfoclimáticos do Aziz, né? Voltando um segundo, os biomas, né? Os biomas brasileiros foram elaborados pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os domínios morfoclimáticos do Aziz Saber também levam em consideração a hidrografia, o clima, a vegetação, a flora, mas ele é classificado de uma maneira um pouco diferente aí, tá? Então eu tenho aqui
Amazônia, né, o domínio morfoclimático amazônico, o Cerrado, a Caatinga, né, e aí eu começo a mudar um pouquinho. Onde eu tinha a Mata Atlântica aqui, eu vou ter desculpa, gente. Onde eu tenho aqui a faixa verde, eu tenho as araucárias, né, que tem as características principais como característica principal o pinheiro do Paraná, a araucária, uma floresta que predomina esse tipo de árvore, tá? Onde eu tenho esta faixa que eu tinha a Mata Atlântica aqui nos biomas, eu tenho os mares e morros, né? Tem as mesmas características aí do bioma, tá? Eu tenho como principal diferença, eu tenho a faixa de transição, tá? Então o Aziz aqui ele classifica os nossos domínios morfoclimáticos com uma faixa de transição, que a faixa de transição nada mais é do que a transição entre uma vegetação e outra, né? Então, no caso aqui, entre a Caatinga e o Cerrado, eu tenho a faixa de transição aqui, que eu vou ter um pouco da vegetação da Caatinga, um pouco da vegetação do Cerrado, transitando entre uma e outra, tanto na vegetação quanto nos animais. O mesmo acontece aqui, né? Entre o bioma amazônico e o Cerrado, entre as araucárias e os mares e morros, né? E eu tenho também aqui as pradarias, né? Onde eu chamo ali de pampas nos biomas, eu chamo aqui nos domínios morfoclimáticos do Aziz de pradarias, tá? Então, o que eu tenho que guardar aqui de principal diferença nesse primeiro momento entre um bioma e um domínio morfoclimático? Eu tenho as araucárias, né, o domínio das araucárias. Eu tenho, ao invés de Mata Atlântica, os mares e morros. Tá? Eu tenho acrescentado a faixa de transição, que é a transição da vegetação e da vida animal. Tá? E esses então são as principais diferenças. Tá? Agora, para os próximos vídeos, nós estudaremos quais são os recursos naturais que nós temos em cada um desses biomas e desses domínios morfoclimáticos para entendermos a importância deles para o desenvolvimento do nosso país. Tá? Obrigado, essas são as referências usadas e até o próximo vídeo.